Imagine acordar amanhã e descobrir que a maior competição esportiva do planeta mudou completamente. Não são mais 32 seleções. Não são mais 64 jogos. E não é mais aquela Copa do Mundo que todo mundo conhecia. Em 2026, a FIFA vai colocar 48 seleções dentro do mesmo torneio. E isso criou um problema. Um problema tão grande que milhões de torcedores ainda não entendem exatamente o que vai acontecer. Porque quando você aumenta o número de equipes, você não está apenas adicionando mais jogos. Você está mudando completamente a matemática da competição. E é aqui que a confusão começa. Porque muita gente acredita que a Copa simplesmente ganhou mais grupos. Mas a verdade é muito mais complicada. Para entender isso, precisamos voltar para a antiga Copa. Aquela que existiu durante décadas. 32 seleções. 8 grupos. 4 times em cada grupo. Os 2 melhores avançavam. E pronto. Simples. Fácil. Todo mundo entendia. Mas quando a FIFA decidiu expandir o torneio, ela percebeu rapidamente que copiar o sistema antigo seria um desastre. Porque 48 seleções significam muito mais partidas, muito mais viagens, muito mais estádios e muito mais problemas. Então surgiu uma pergunta: como colocar 48 países dentro da mesma Copa, sem transformar o torneio em um caos absoluto? A primeira ideia parecia simples. Criar 16 grupos com 3 equipes. Parecia funcionar. Mas existia um detalhe. Um detalhe enorme. Imagine que 2 equipes entram em campo sabendo exatamente qual resultado precisam para avançar. Elas poderiam simplesmente combinar um placar conveniente. E isso já aconteceu antes. Na Copa de 1982. Um dos episódios mais polêmicos da história do futebol. A FIFA percebeu imediatamente o perigo. Então o plano foi abandonado. E uma nova solução apareceu. Uma solução muito maior. Muito mais ambiciosa. E que transformou completamente a Copa do Mundo. Agora, em vez de 8 grupos, existirão 12 grupos. Cada grupo terá 4 seleções. Exatamente como antes. Mas é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Porque agora não avançam apenas os 2 melhores. Os terceiros colocados também entram na história. E isso muda tudo. Imagine 12 grupos espalhados pelo torneio. Cada grupo produz um primeiro lugar. Cada grupo produz um segundo lugar. E até aqui temos 12 campeões de grupo. 12 vice-campeões. Total: 24 seleções classificadas. Mas a próxima fase precisa de 32 equipes. Então de onde surgem as outras 8? Dos terceiros colocados. Mas não todos. Apenas os melhores terceiros lugares. E agora começa uma verdadeira competição paralela. Enquanto alguns países lutam para vencer seus grupos, outros estão desesperadamente tentando ser os menos piores terceiros colocados. Porque uma única diferença de gols pode decidir quem continua vivo e quem volta para casa. Isso significa que uma equipe pode terminar em terceiro e mesmo assim avançar. Algo que parecia impossível durante décadas. Mas isso cria outro problema. Se 32 equipes avançam, o mata-mata também muda. Porque não existe mais fase de 16 avós improvisada. Agora existe oficialmente uma nova etapa. Os 16 avós de final. Ou, como muitos chamam, a fase dos 32. E é aqui que a Copa realmente explode em tamanho. Porque de repente, 32 seleções entram em confrontos eliminatórios. Perdeu? Acabou. Empatou? Prorrogação. Continuou empatado? Pênaltis. Sem segunda chance. Sem recuperação. Sem tabela de classificação. Apenas sobrevivência. E o mais impressionante é que isso adiciona uma rodada inteira ao torneio. Uma rodada que nunca existiu antes. Mais drama. Mais zebras. Mais favoritos correndo risco. Mais possibilidades de surpresas históricas. Porque quanto mais jogos eliminatórios existem, maior a chance de algo completamente maluco acontecer. E a história das Copas mostra uma coisa.
As zebras adoram jogos únicos. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebeu. Na verdade, a expansão para 48 seleções não beneficia apenas as equipes menores. Ela também muda completamente a vida das favoritas. Porque antigamente, um gigante do futebol precisava sobreviver a 7 partidas para ser campeão. Agora, são 8. Pode parecer pouca coisa. Mas não é. Imagine correr uma maratona. E no último quilômetro, alguém acrescenta mais 5 quilômetros. É exatamente isso. Cada jogo adicional aumenta o desgaste. Aumenta as lesões. Aumenta o risco de suspensão. Aumenta o risco de uma eliminação inesperada. E isso torna a Copa muito mais imprevisível. Porque basta um dia ruim, um erro, um cartão vermelho, um pênalti perdido. E tudo acaba. Mas a mudança não para aí. Existe outra consequência enorme. Talvez a maior de todas. Mais seleções significam mais países representados. Mais continentes. Mais torcedores. Mais histórias. Mais rivalidades. Mais estreias. E mais oportunidades para países que nunca sonharam disputar uma Copa. Durante décadas, algumas nações ficavam sempre de fora. Não porque fossem ruins, mas porque simplesmente não existiam vagas suficientes. Agora isso mudou. A expansão abriu as portas para uma nova geração de seleções. E isso significa algo fascinante. Em 2026, existem grandes chances de vermos países participando pela primeira vez. Países que passaram décadas tentando chegar lá. E que finalmente terão sua oportunidade. Mas isso gera uma pergunta interessante. Será que mais seleções tornam a Copa melhor? Ou apenas maior? Essa é uma discussão enorme. Os defensores da mudança dizem que o futebol se tornou global. Que mais países merecem participar. Que mais torcedores merecem viver a experiência. E que o torneio deve representar o planeta inteiro. Os críticos discordam. Eles acreditam que a expansão diminui o nível técnico. Que algumas partidas podem se tornar desequilibradas. E que o torneio corre o risco de ficar longo demais. Os dois lados possuem argumentos fortes. E ninguém sabe exatamente quem está certo. Porque nunca tivemos uma Copa do Mundo assim. Nunca. A edição de 2026 será um experimento gigantesco. O maior da história. Maior que qualquer Copa anterior. Maior em número de equipes. Maior em número de jogos. Maior em audiência. Maior em logística. Maior em praticamente tudo. E isso nos leva a outro detalhe impressionante. O número total de partidas. Na antiga Copa, eram 64 jogos. Agora, isso significa 40 partidas extras. 40. Praticamente uma Copa inteira adicionada dentro da própria Copa. Mais transmissões. Mais gols. Mais histórias. Mais heróis. Mais vilões. Mais momentos que podem entrar para a história. E é exatamente isso que a FIFA quer. Mais conteúdo. Mais engajamento. Mais alcance global. Mas existe um efeito colateral curioso. A fase de grupos se torna muito mais estratégica. Porque agora terminar em terceiro nem sempre significa eliminação. Isso muda completamente a forma como as equipes pensam. Em alguns casos, um empate pode ser suficiente. Em outros, a diferença de gols vira questão de sobrevivência. Cada gol marcado importa. Cada gol sofrido importa. Cada cartão pode importar. Tudo fica mais complexo. E quanto mais complexo o sistema, mais difícil fica prever o que acontecerá. É por isso que tanta gente ainda está confusa. Porque nosso cérebro passou décadas acostumado com um modelo. Agora precisamos aprender outro. Um torneio novo. Uma matemática nova. Uma lógica nova. Mas depois que você entende a estrutura, tudo faz sentido. 12 grupos. 4 seleções por grupo. Os 2 melhores avançam. Os 8 melhores terceiros colocados completam os classificados. 32 equipes entram no mata-mata. E então começa a corrida pelo troféu. Simples. Pelo menos na teoria. Porque na prática, a Copa do Mundo nunca é simples.
Sempre existe uma zebra. Sempre existe uma surpresa. Sempre existe uma seleção desacreditada que aparece do nada. E talvez, com 48 participantes, essas histórias se tornem ainda mais frequentes. Talvez a próxima grande sensação do futebol esteja prestes a disputar sua primeira Copa. Talvez uma seleção pequena elimine uma potência. Talvez vejamos o torneio mais imprevisível da história. E é exatamente por isso que tanta gente está ansiosa para 2026. Porque ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa. A Copa do Mundo que conhecíamos ficou para trás. E uma nova era do futebol acaba de começar.